Se tem uma coisa que nós corintianos gostamos de fazer é reclamar da imprensa, né? E hoje não vai ser diferente, porque eu tô aqui pra falar um pouquinho do que a mídia tem feito aí com o time do Corinthians. Bom, quem acompanhou as notícias esportivas nos últimos tempos tem visto como o Corinthians foi criticado ao trazer Juliano e Renato Augusto. Tudo porque, como todo mundo sabe, né, o Corinthians tem dívidas muito grandes, ultrapassando R$1 milhão. A dívida da Neoquímica Arena passou ultimamente por questões de atrasar salários da base, atrasar salários do time profissional, e tudo isso criou na imprensa aí uma tese de que o Corinthians estaria muito errado ao trazer Renato Augusto e Juliano, encarecer os seus salários e não pagar as contas. Primeiro eu queria dizer que nada justifica que o Corinthians não pague suas contas. É óbvio que uma empresa, um clube não diferente disso, que tem que pagar. Todo mundo que deve alguma coisa tem que pagar, né? A vida é assim. Porém, eu já falei e vou repetir aqui, pareceu um pouco desproporcional com o Corinthians o que foi pintado no sentido de que seria um absurdo o Timão gastar com contratações tendo dívidas a quitar. O que faz um time sobreviver são os gastos no futebol principal, não adianta. Toda uma categoria de base, todos os esportes amadores geridos pela grana que entra do futebol, porque é isso que realmente faz girar dinheiro. E por outro lado, o Atlético Mineiro, que é um time também recheado de dívidas, que passa de 1 bilhão de dívidas, vem contratando e gastando muito dinheiro em contratações, em nomes como Vargas, Guilherme Arana, Keno, Diego Costa, Hulk, inflando o seu salário, e para a maior parte da mídia isso é bonito, já que o time está fazendo uma bela campanha na Libertadores, no Brasileiro e na Copa do Brasil. Então fica essa discrepância de por que pro Atlético é bonito gastar e por que pro Corinthians é feio. O Atlético também tem dívidas, o Atlético também tem penhoras na justiça, tem atrasados a pagar, como qualquer outro clube brasileiro. Hoje, nós não temos no Brasil um clube ausente de dívidas. Os times devem muito, inclusive os queridinhos Flamengo e Palmeiras, que conseguiram equalizar as suas dívidas de uma maneira pagável, mas ainda devem, porque os clubes brasileiros operam no débito, sempre operaram no débito. O futebol no Brasil se faz com dívidas. Os times usam das dívidas para se manter. E no Corinthians não é diferente. Como eu disse, é claro que eu concordo que o Timão tem que pagar suas contas, não pode atrasar salário da base, não pode atrasar salário do principal. Isso, ao meu ver, é algo óbvio. Mas a gente tem que entender que o Atlético Mineiro não é melhor que o Corinthians. Então, qual que é a diferença deles estarem gastando dinheiro e a gente não? Muito que se fala, né, que o Atlético tem um mecenas lá, é a família da MRV, empresa de construção, que ajuda e financia o Atlético. Isso é verdade. Tem dado um bom encalço financeiro pro Atlético, sei lá quais razões, também não vem a calhar pra mim. Mas tem dado bom encalço financeiro, né? No time do Atlético, no Palmeiras a gente teve a Crefisa, mas do Corinthians a gente tem uma arma também que esses times não têm. Por mais que sim, o Atlético seja um time grande no cenário brasileiro, o Corinthians ele tem um apelo de torcida e de mídia muito grande, que favorece com que o clube tenha rendas mais avantajadas em vendas e em espaço na TV e em patrocínios. Então, o Corinthians, do mesmo jeito do Atlético, tem totais condições de pagar e de arcar com as suas dívidas. Eu só não entendo por que o Corinthians, ao reforçar o seu time, está errado em não pagar a conta e não pagar a dívida enquanto contrata jogador, e o Atlético está certo e montando um bom elenco para as disputas do campeonato. Na minha visão, o Corinthians trazer Juliano, Renato Augusto e talvez Roger Guedes são contratações com salários altos, claro, mas dentro do padrão brasileiro, não a loucura financeira que o Palmeiras faz pagando mais de R$2 milhões pro Dudu, mas jogadores que logo no primeiro jogo que os dois jogaram junto contra o Ceará, a gente já viu uma clara melhora do time e uma vitória. Para ter resultado, o time precisa realmente fazer esses investimentos pontuais, pagar um salário um pouco maior e conseguir ganhar jogos, classificar para campeonatos e receber premiações. Ficar com um time podre e fraco não vai ajudar o Corinthians a pagar os salários da base. Vai deixar que as dívidas se acumulam e vai fazer o time continuar numa crise maior ainda. Então, o Corinthians não está certo em não pagar salários, em atrasar, em ter problemas financeiros, mas ele acerta ao trazer jogadores bons pontualmente. E o Atlético, ele também acerta, mas
também vai precisar arcar com as suas contas, como o Palmeiras, como o Flamengo e como qualquer outro time brasileiro. Então, corintiano, fique mais esperto com isso que a gente ouve da TV, porque de fato o Corinthians tem muita dívida, o Corinthians está num momento financeiro delicado, mas todos os clubes do Brasil operam da mesma maneira. Não existe um super organizado, o Flamengo e o Palmeiras estão um pouco mais, mas não existe um time totalmente sóbrio das finanças e sem nenhum problema de dinheiro aqui no Brasil. Essa não é uma realidade que nos pertence. E você, o que achou? Concorda? Discorda? Deixe seus comentários aqui embaixo. Aproveita para se inscrever no canal, deixar o like, compartilhar o conteúdo com seus amigos. A gente se vê no próximo vídeo. É isso e vai Corinthians!